Sejam bem-vindos de volta ao canal, e no vídeo de hoje vai ser um vídeo de beauty. Hoje a gente vai fazer um make que viralizou há um tempo atrás, né, que a galera tava chamando de brown latte makeup, enfim, né, todos esses nomes pra falar de uma maquiagem que já existe. E que inclusive é uma das minhas maquiagens favoritas, porque eu adoro maquiagem em tons de marrom. Marrom é uma das minhas cores favoritas também. E eu praticamente uso essa maquiagem desde sempre. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu queria testar algumas sombras que eu tenho aqui que eu ainda não testei. E hoje a ideia é ser uma que fala. Eu pedi pra vocês comentarem lá, né, abrir uma caixinha no Instagram, vocês mandarem perguntas e coisas que vocês queriam que eu falasse aqui. E eu, enquanto eu vou maquiando, vou conversando sobre essas perguntas que foram feitas. Então bora lá, vamos comigo fazer essa make. Tá, primeiro eu vou começar prendendo o meu cabelo, porque infelizmente eu não sou dessas garotas que conseguem fazer maquiagem com o cabelo solto. Morrendo de calor, e além disso eu também fica atrapalhando, né, na hora que eu vou maquiar, então eu acho péssimo maquiar com o cabelo solto. E além disso eu também coloco uma faixinha, eu acho que fica mais fácil de maquiar também caso o meu cabelo solte. Então é isso, né? Eu vou ficar parecendo uma freira, mas é assim como eu maquio normalmente no dia a dia. Mas tudo bem, eu já fiz a limpeza da minha pele, eu já fiz skincare já. Então, lavei o meu rosto com o meu sabonete que é anti-oleosidade, porque eu tenho uma pele muito oleosa. E além disso, também coloquei um tônico, né, anti-oleosidade também, que é o que eu uso geralmente todos os dias, de manhã, quando eu acordo, na rotina skincare de manhã. E agora eu vou usar um hidratante só pra, de fato, hidratar a pele, já que a gente vai usar maquiagem. E como eu não vou sair pra canto nenhum, né, então eu não vou colocar primer. Geralmente eu uso um primer que também é anti-oleosidade. É coisa de tipo, eu acabo de fazer maquiagem daqui a, sei lá, 30 minutos, se eu não tiver com primer, eu vou começar a ficar com aquele aspecto de pele iluminada, né, que no caso não é a oleosidade da pele. Eu fico muito com um aspecto de como se eu estivesse suada, e isso me dá muita agonia. E eu vou começar primeiro corrigindo a minha pele e depois fazendo todo o processo, né, de colocar a base e tal e tudo mais. Enquanto eu vou fazendo isso, vamos para a primeira pergunta, que eu esqueci de tirar print, mas eu anotei as perguntas lá da caixinha. E a primeira pergunta, inclusive, foi sobre como é que estava o meu mestrado. Tô na reta final, praticamente, do meu mestrado. Para quem não me segue, quem tá chegando agora no canal, eu sou designer, trabalho com isso já tem 5, 6 anos. E atualmente estou fazendo um mestrado profissional em design também, porque eu queria continuar a minha linha de pesquisa da graduação, né? Porque eu não consegui fazer de fato toda a pesquisa que eu queria fazer na graduação por causa da pandemia. Me formei online, tipo, a gente não teve formatura, não teve nada, tipo, nada dessas coisas. A gente teve alguns casos, né, de Covid, ainda estavam estourando e tal, então assim, só tinha tido até, acho que a primeira vacina. Todo o final, da metade para o final da minha graduação, eu fiz em formato online. A minha defesa, enfim, tudo foi online. E aí eu decidi fazer o mestrado porque eu queria continuar pesquisando a área que eu comecei a pesquisar na época da graduação, que era estefaçobicos, né? Porque é a área que eu quero futuramente trabalhar, né? E não existem muitos projetos, enfim, empresas que lidam com a interface-subicos, mas foi a área que eu me apaixonei. Pode ser que daqui pra frente eu continue não conseguindo trabalhar na área, porque eu não sei como é que vai ser o futuro dessa área, mas é a área que eu me apaixonei, que eu queria pesquisar, que eu me interessei, e é por isso que eu decidi começar o mestrado, para continuar pesquisando e estudando essa área. Vou terminar, faltam 3 aulas, na verdade, para terminar. E agora eu vou entrar na parte de só fazer a minha dissertação, porque são 2 anos para terminar o meu mestrado. Então, o primeiro ano é justamente esse que eu tô terminando, onde eu fiz as minhas aulas e tudo mais. E agora eu vou para o ano em que eu vou só produzir, enfim, fazer a qualificação, mostrar a minha pesquisa e no final do ano que vem entender, né, a minha dissertação. Tenho muita coisa na minha pesquisa?
não muita, certo? Mas estamos indo, né? Estamos indo e é isso. Eu não tenho muito o que fazer, estudar. Para mim, a parte mais difícil agora está sendo filtrar a informação, ler todas elas para poder escrever. Estagnada na parte de referencial teórico, porque eu tenho que ler muita coisa e são coisas tecnicamente difíceis de entender, já que é uma tecnologia emergente, né? Uma tecnologia que atualmente a gente não tem muita coisa com ela, e é isso que está sendo, acho que a pior parte por agora, do que eu preciso fazer, né, para a minha dissertação, enfim, concluir o meu mestrado. A segunda pergunta, a pessoa falou assim, foi uma amiga minha, ela falou assim, eu tô viciada num aplicativo chamado Wedding e eu acho que tu ia adorar. Eu sabia o que era, eu fiquei bem tipo, meu Deus, que é isso? Tipo, social, eu não sabia de fato o que era. Acabou que eu descobri que é um aplicativo pra você guardar o seu guarda-roupa. Você upa, né? Você coloca as fotos das suas roupas, das roupas que você tem nesse aplicativo. Ele meio que vai fazer um guarda-roupa virtual e fica mais fácil de você escolher com que roupa você quer sair hoje. Então, por exemplo, você coloca fotos dos seus sapatos, dos seus acessórios. E aí, quando você não souber o que vestir, você vai lá e ele tem, tipo, uma interface bem bonitinha. Parece muito a interface de aqueles desenhos da Barbie, onde ela escolhia, tipo, no espelho, ou enfim, alguma coisa desse bem high-tech, sabe? E você passava, tipo, eu não quero essa blusa, mas eu quero essa saia. Então, e vai passando as blusas, e deixa essa saia, e deixa esse sapato, enfim. Eu achei bem interessante a interface, achei bem bonitinha. Eu acho que funciona, sabe? Tipo, pra quando você não tá afim de, tipo, procurar referências do que você quer vestir, ou de como você quer se vestir e tudo mais. Eu acho que é bem prático pro dia a dia também. Você vai lá no aplicativo, sai, vai passando as espécies de roupa que você tem, escolhe o que você quer pro momento, né? Pra ocasião. Eu achei bem legalzinho. E lá também tem, tipo, acho que eles têm uma espécie de marketplace também, então dá pra você comprar roupas second hand. A premissa deles é basicamente essa, né? De você poder ter o seu guarda-roupa virtual e também poder comprar algumas peças lá nesse aplicativo. Geralmente eu corrijo primeiro a minha pele com um corretivo que é basicamente do meu tom, que é esse aqui, que é o médio. Eu amo esse corretivo da Tracta, eu uso ele tipo desde que eu tinha 15 anos. Pra mim até agora ele é o melhor e sim, barato, né, também. E aí depois eu venho com um corretivo pra fazer contorno. E eu tô usando esse daqui, que é da Boca Rosa, que eu comprei errado. Mas ainda assim ele fica bem na minha pele, porque esse daqui ele é um tom mais quente. E o outro que eu usava, que era o número 4, eu acho. Mas ele era tipo esse tom, só que mais fechado. Era um tom mais fechado, meio um marrom mais frio. Enfim, eu comprei errado e eu vou usar até acabar, porque foi caro, né? Porque é isso. Acho que funciona na minha pele, porque a minha pele ela tem um subtom amarelado. Tipo, eu tenho um tom de pele oliva. E agora vou passar a minha base, também tô usando a base da Boca Rosa. Dentre as bases que eu tenho essa, eu tenho uma base que ela também é protetor solar, que é da Daro. Tenho a base da Fenty também. E tenho da Bruna Tavares. Todas elas são as bases que mais chegam perto do meu tom. Enfim, eu sou uma pardinha. Eu tenho um subtom amarelado, então assim, acontece muito de, tipo, por eu ser um tom médio, eu pego uma base e acaba que fica um pouco mais escura, ou então eu pego uma base e ela fica um pouco mais clara. E até agora, de todas as bases que eu usei na minha vida, a da Boca Rosa e a da Fenty Beauty foram as que mais se encaixaram no meu tom. Tipo, de fato, ele fica muito bom. E aí hoje eu vou usar a da Boca Rosa, né, que faz tempo que eu não uso, porque geralmente eu tô usando a da Fenty, porque... Ai, amiga, isso foi assim o maior investimento de maquiagem que eu fiz na minha vida e valeu super a pena. Mas, né, quando eu não posso fazer todo esse investimento, a da Boca Rosa salva muito, eu gosto muito dos produtos dela. E a minha cor, ela é a cor 6 Juliana. E geralmente eu gosto de usar um aplicador assim, porque a base da Boca Rosa, ela seca rápido. E nem sempre eu tenho a maior das habilidades para passar a base, certo? Então, assim, às vezes ela dá uma secada muito rápido e eu não consigo espalhar direito no meu rosto. Então, o truque que eu achei é colocar na espátulazinha. Da espátula, eu passo no meu rosto com um pincel, porque eu não sei se eu não sei passar com esponja, ou se é porque realmente pra mim fica melhor o pincel, mas tipo, eu prefiro passar a base com o pincel e depois vir com a esponjinha
e selar a base. Pra ficar bem batidinho, não ficar com um aspecto de arrastado, né? Que o pincel deixa, porque quando eu faço com a esponjinha, a sensação que eu tenho é que eu fico manchada, porque eu não consigo espalhar ela tão rápido quanto eu deveria. Então a base seca e eu não consigo arrastar ela e ela fica tipo, sabe, uma parte do meu rosto fica com base e outra fica sem base e aí não fica uniforme. E aí, enfim, eu fico achando muito esquisito e fica parecendo que eu não sei maquiar. A verdade é essa, eu fico tipo, meu Deus, parece que eu não me maquei no escuro, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, né? Eu sei que esse pincel não é pra base, tá? Antes que alguém venha me dar hate no comentário, caso alguém venha. Mas eu também acho esse pincel bom pra passar base, porque eu acho que ele é mais fluido, né? Tipo, eu não preciso arrastar tanto no meu rosto pra que ele cubra, tipo, o meu rosto inteiro. Então eu prefiro usar esse tipo de pincel. Foi o que eu mais me adaptei, né? E aí eu passei a minha base. Tô vendo, tá um pouco amarelada, mas é normal. Sempre quando eu passo qualquer base, inclusive a da Fenty também, logo quando eu passo no meu rosto, ela sempre fica assim, com um tom mais amarelado, parecendo que eu tô usando a base errada, mas eu não tô, tá, galera? Passo a base e vê, a base da Boca Rosa, ela já secou, tá vendo? Tipo, por mais que eu dê batidinha, assim, é muito mais uma batidinha pra não ficar com aquele aspecto arrastado no rosto do que de fato eu tá passando a base com a esponjinha. Eu venho com o meu contorno, que na verdade é um pó compacto, que é um tom mais escuro do que a minha pele, né? Então eu uso esse pó para fazer contorno. E eu já faço o meu contorno antes de selar o rosto com pó translúcido e solto, porque eu prefiro usar pó solto porque não craquela tanto quanto o compacto, principalmente para selar o rosto. Terceira pergunta, contar como é que foi a minha jornada em design. Eu sempre gostei muito de arte, não necessariamente que design seja ligado à arte, mas eu sempre gostei muito de arte. O motivo, de fato, para eu ter entrado na área de design foi por causa de um amigo da minha mãe, do trabalho dela, há muitos anos atrás, quando eu conheci ele, e ele era ilustrador e designer. E sempre quando eu ia com a minha mãe pro trabalho dela, né, quando a gente precisava ir com ela, ele sempre tava lá. Sempre quando a gente ia lá, ele sempre fazia uns desenhos e imprimia pra mim, pra eu ficar pintando lá, porque eu sempre gostei. Eu gostei muito dessa parte mais artística, né, quando eu era criança. Como ele sabia disso, toda vez que eu ia lá, ele fazia um desenho diferente, imprimia esse desenho, imprimia tipo 10 folhas, por exemplo, e me deixava lá, eu ficava lá pintando enquanto minha mãe trabalhava, enquanto ele trabalhava também. E eu comecei a pegar muito gosto e eu achava muito bonito, porque às vezes ele também desenhava na mão e dava o desenho pra mim, pro meu irmão, enfim. E eu comecei a pensar, tipo, eu também quero fazer isso. Tipo, eu também quero desenhar bem assim e tal. E aí foi quando eu comecei a, de fato, desenhar. E depois, quando eu já tava na oitava série, indo pro ensino médio, eu descobri design. Só que eu descobri que não tinha tanto a ver, assim, com ilustração, né? Você não precisa saber desenhar para ser um designer. E aí eu comecei a entender sobre design, principalmente na parte gráfica, que foi a primeira área do design que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a me especializar, né? Comecei a estudar e tal. Quando eu comecei a fazer um curso também para entender um pouco mais sobre essa área e tal, e eu percebi que, putz, eu realmente quero fazer isso é muito legal, enfim. E aí, depois disso, eu fiz o meu curso e aí comecei a fazer Enem para prestar vestibular. E aí, na época que eu comecei a prestar vestibular, eu passei na UFPR, lá de Caruaru, né, aqui de Pernambuco, para design, e só que aí eu não fui pra lá, porque na mesma época eu também passei na faculdade que eu fiz, foi a Science School. Eu conversando com a minha mãe, a gente acabou achando melhor eu ir pra lá, pra School, porque eu já estaria dentro do Porto Digital, então seria mais fácil para eu arranjar emprego, seria mais fácil também para eu conseguir alguma coisa, né, já que eu ia estar ali dentro do Porto. E tecnicamente aqui em Recife, quando você fala de tecnologia, o Porto Digital é onde tudo acontece, né? E eu consegui, com a minha nota do Enem, consegui fiéis para poder ir para estudar lá, né? Porque, enfim, não tinha o aqué, né? Passei 4 anos fazendo faculdade de design. E aí, nessa iniciação científica, como só tinha eu de designer, chegou um momento que no projeto da gente, a gente precisava fazer uma interface gráfica. E aí eu tive que aprender a
fazer UI, né? E aí eu aprendi sozinha, basicamente. Comecei a, pegar, de fato, o know-how, né? O conhecimento técnico em design, além do que eu já tinha da época do meu curso. Foi assim que começou a minha jornada, né? Eu comecei me aspirando em uma pessoa, né, que trabalhava com a minha mãe, e isso me levou para hoje, onde eu de fato trabalho já há 5, 6 anos na área, fazendo o que eu gosto, e foi assim. Né? E agora eu vou selar o rosto, né, com o pó translúcido. Eu uso da Boca Rosa também. A minha cor é a 2, é o mármore 2, que ele é o tom médio, vamos dizer assim. Né? O mármore 1 da Boca Rosa, ele é bem branquinho, então, se eu usar ele, eu vou ficar meio cinza. E o mármore 3, ele é um tom, acho que são 2, 3 tons acima do meu tom, então se eu usar ele, eu vou ficar meio laranja. Então, eu uso o 2 porque ele fica mais ou menos, né? Ele nem fica acinzentado, nem fica alaranjado no meu rosto. E aí eu venho selando aqui, né, na área dos olhos, principalmente, porque também craquela bastante. E aí eu venho selando ela todinha. E eu uso essa esponjinha, e eu acho ela perfeita, assim, eu não conhecia esse tipo de esponja, porque eu vi na internet, algumas meninas usando esse tipo de esponja, mas elas usavam mais pra aplicar iluminador líquido. E eu fiquei pensando, putz, eu acho que eu poderia usar ele pra selar o meu rosto. Enfim, muitas influencers, elas selam o rosto com a esponjinha. E eu não consigo fazer isso. Eu não sei porquê, mas eu não consigo selar o meu rosto com a esponja. Eu sinto que eu arrasto e eu não deveria arrastar. Enfim, eu não tenho a técnica, certo? Eu comprei essa daqui na Shein e foi super em conta porque foi, acho que R$6. Veio um pacote cheio de esponjinhas, né? Veio um pacote com 5 esponjinhas. E você consegue lavar ela e consegue reutilizar. Então, assim, super valeu a pena. Comprei pra testar, pra ver se funcionava, e de fato funcionou. Pra mim ficou muito melhor. Como vocês podem ver, eu selo o rosto inteiro, porque não tem essa aqui de vou selar só na minha linha tal, na minha linha X, Z, T. Não rola. Aqui eu tenho que selar o rosto inteiro, porque senão daqui a, sei lá, meia hora, 1 hora, vai estar uma cagada o meu rosto, todo oleoso. Agora que eu terminei, né, de selar toda a pele, começar com os olhos, eu vou começar aplicando bem de levinho, tá? Eu vou usar esse tom, que é um branquinho, só pra dar uma mexinha de cor pra gente poder esfumar esse olho marrom, né, que vai ser a maquiagem. E aí eu venho aplicando aqui pra dar esse pontinho iluminado, só onde tem a pálpebra móvel. No outro olho também. Pronto, e agora que eu já fiz, né, nos 2 olhos, eu vou começar com o esfumado. Tenho esses marrons aqui, dessa paleta. E eu também tenho essa minha outra paleta, que eu ganhei de aniversário, que também tem todos esses tons assim de marrom, enfim. Acho que eu vou para um lado mais quente por causa do meu contorno. É isso. Para isso, eu vou pegar esse tonzinho aqui, que é um marronzinho mais claro, e vou começar esfumando o meu olho. E no outro olho a mesma coisa. Eu não sei vocês, mas eu sou dessas que eu tenho que fazer um olho, terminar e fazer o outro olho, porque senão eu não consigo fazer um inteiro e depois fazer o outro, porque eu sinto que eu vou fazer errado. Mas se vocês tiverem dicas pra terminar um olho primeiro e depois terminar o outro, deixem aqui nos comentários, né? Como é que vocês fazem? Vocês também fazem um olho primeiro e depois o outro, ou faz os dois ao mesmo tempo? Deixem aqui nos comentários como é que vocês fazem. A pergunta agora foi: por que você decidiu criar um canal no YouTube? Teve outro também que é sobre o YouTube, que é se eu tive alguma inspiração para criar o canal. Eu não tive bem uma inspiração para criar o canal no YouTube. Eu sempre gostei muito de consumir conteúdo do YouTube, eu sempre gostei muito, principalmente de conteúdo de maquiagem. Eu acho que foi o conteúdo que eu mais consumi. 15, 14 anos por aí, eu assistia praticamente todo dia. Quando eu voltava da escola,
Eu assistia os vídeos da Nick Tutorials, porque eu amava o jeito como ela fazia a maquiagem dela. E ela sempre fazia maquiagens muito elaboradas e muito coloridas. Por mais que eu não use muito maquiagem colorida, eu gosto muito, acho muito bonito. E ela foi, acho que, a primeira referência que eu tive, assim, de maquiagem, né? Então eu assistia muito o canal dela. E por causa dela eu comecei a fazer maquiagem em casa e tentar aprender a me maquiar. Então eu passava horas e horas assistindo e depois eu ia lá, pegava minha maquiagem e tentava reproduzir. Mas também, desde sempre, eu sempre tive uns tons assim mais neutros e mais terrosos, sempre foi a minha vibe. Mas ela, assim, em relação à maquiagem, ela foi muito uma referência, né? Tipo, eu consumi muito conteúdo dela e de outras blogueiras também que falavam sobre maquiagem, inclusive aqui no Brasil, acho que a blogueira que eu mais consumi conteúdo de maquiagem foi a Boca Rosa. Ela foi a primeira que eu comecei de fato a seguir. E eu assistia, tipo, eu comecei a assistir ela na época que ela ainda morava lá na comunidade dela. E ela tinha o cabelo ruivo e era aquele oi gostosos e tal. Então, assim, eu acompanhei ela, tipo, desde muito tempo no canal dela. E pra fazer o meu canal, não necessariamente eu tive uma referência pra abrir o canal, porque eu sempre quis ter um canal no YouTube, só que eu tinha muita vergonha enfim, criar vídeo pra internet. Eu tinha muita vergonha de começar, falar pra uma câmera e também de, tipo, o que é que as pessoas iam falar, enfim, quando eu soltasse os vídeos e tal. E aí, só que de uns tempos pra cá, eu fiquei tipo, putz, isso é tão legal, eu queria tanto fazer também. E como eu também tava sem nenhum hobby e tal pra fazer, eu pensei, eu vou começar a gravar como quem não quer nada e vamos ver o que é que vai dar, né? E aí, basicamente, eu criei o canal mesmo como um hobby pra compartilhar, enfim, as coisas que eu gostava de acompanhar no YouTube e as coisas que eu queria falar, enfim, queria ter um cantinho meu onde eu pudesse fazer o que eu quisesse e pronto, ia ser o meu cantinho. O canal do YouTube foi pra isso, né? Tanto que eu falo sobre as coisas que eu gosto. Então eu falo sobre design, eu falo sobre moda, eu falo sobre beauty, enfim, coisas que eu gosto de consumir e que eu queria fazer também. E foi mais por causa disso, né, que eu criei o canal do que de fato, assim, foi porque eu me inspirei em tal pessoa, sabe? Eu usei essa coisinha aqui, que é um pouquinho mais quente também, pra aplicar em cima do primeiro esfumado que eu já fiz com aquele marronzinho mais claro, porque eu quero que ele fique com o olho levantado. E aí eu gosto muito também porque eu pego o contorno do meu nariz, né, que eu gosto de fazer um contorno bem alto aqui no olho, porque quando você olha, né, ele dá uma levantada no olhar, fica uma coisa meio... É o jeito que eu gosto. E agora eu vou vir com um marrom um pouquinho mais escuro do que esses dois. Eu vou pegar o dessa paletinha aqui, ó, esse daqui. Puxo ele pra cá porque eu vou ainda usar o delineador. Quero que ele fique no formato onde eu vou puxar o delineador. A sombra que eu tanto queria usar, né, que eu falei no começo do vídeo, que é essa daqui. Ela é tipo como se fosse um marrom dourado com um pouco de verde, enfim, eu achei ela muito linda. Eu só usei ela uma vez e eu queria muito fazer um olho marrom com ela pra ver como é que vai ficar. Tô passando aqui. Gostei muito quando eu usei a primeira vez, porque ela dá um efeito, como se fosse um efeito molhado na sombra, sabe? Tipo, eu não sei se é por causa da cor, mas enfim, eu acho muito bonita essa sombra e por isso eu queria usar ela. E agora eu vou tirar, né, o pó que eu selei a maquiagem. Todo o pó que eu selei o rosto já tava aqui um tempão. E agora eu vou para o delineador. E eu amo delineador marrom. E eu usava muito preto, mas depois que eu comecei a usar o delineador marrom, simplesmente tudo pra mim. E eu gosto muito desse daqui da Vizela, que é o Cat Lovers. Ele é muito... This is people skills that don't do this. Just wanted to give you my heart. Why is it so hard? Eu gosto de fazer ele assim, bem puxado, assim, bem fino na ponta. Eu acho que fica bem bonito. E agora que eu terminei, né, o delineador,
a minha máscara de cílios. Essa daqui é da Traxa também. Já tá só o final do final. Geralmente eu não passo ela embaixo, nos cílios de baixo. Principalmente quando eu vou pra algum lugar e tal, que, sei lá, vou ficar muito tempo, porque acaba escorrendo e eu não gosto. Então eu prefiro não passar embaixo. Mas como eu tô em casa, né, fazendo uma maquiagem pra ficar em casa, eu passo. E eu, não sei vocês, mas eu tenho um problema seríssimo com sobrancelha que fica com o resto de base e pó. Eu não gosto, porque eu sinto que a minha sobrancelha fica meio acinzentada. E eu não gosto dela assim, acinzentada. Então, eu sempre, quando eu tô terminando a maquiagem, que geralmente eu deixo por último a minha sobrancelha, eu sempre venho com um tônico que eu uso, que é pra remover sujeira. E passo no cotonete e venho tirando aqui todo o excesso de maquiagem que tem na minha sobrancelha. E depois eu já venho penteando ela. Nem sempre eu corrijo a minha sobrancelha, principalmente quando ela tá feita. Aqui eu tenho algumas falhinhas, aqui também um pouquinho. Mas geralmente quando eu tô com a minha sobrancelha feita e quando é uma coisa mais dia a dia, enfim, trabalho e tal, eu não corrijo ela, né? Geralmente quando eu corrijo, eu uso essa canetinha aqui, que é da Shiglan, que ela é incrível. E ela tem essa cerdinha aqui que você só vai colocando na sobrancelha, vai fazendo risquinhos e ela faz os risquinhos bem fininhos e fica bem natural. E agora venho com o blush, passos finais da maquiagem. Eu venho com o meu blush. E eu geralmente coloco ele aqui. Depende muito. Quando eu faço um look assim, mais elaborado, né? Um olho assim mais, sabe? Eu gosto de colocar o blush mais subindo aqui também, junto com o contorno do rosto. E só aqui um pouquinho no meu nariz, pra dar uma corzinha. Mas geralmente no dia a dia eu gosto de usar aquele blush em W, né? Que fica como se você tivesse saído da praia. E por fim, de rosto, eu venho com esse daqui, esse iluminador que é da Kids Berenice, que eu gosto muito dele. E eu venho com essa parte aqui, o mais peroladozinho, e passo aqui, só pra dar um brilhinho, aqui também na pontinha. Às vezes eu passo um pouquinho aqui também embaixo da sobrancelha, só pra dar uma iluminada. E agora para os lábios, eu uso o mesmo de sempre, que é essa caneta aqui marrom, que eu tenho, que é da Shiglan também. E eu gosto muito dela, porque ela deixa uma cor bem bonita nos lábios, então é a minha favorita do momento. Mas como eu não quero uma coisa muito, sabe, então eu vou só contornar rapidinho aqui e não vou preencher, porque eu vou usar outro lápis de boca para fazer um degradê no centro da boca. Já terminei de passar aqui o batom, né? Já fiz o contorno do batom também. E geralmente eu uso esse pincelzinho aqui pra poder deixar ele todo certinho, né? E eu já aproveitei também e puxei um pouquinho aqui para o centro da boca. E agora eu vou usar esse pra colocar no meio e fazer meio que um degradê. E ele fica assim, nesse tomzinho marronzinho quente também, sabe? Eu amo esse daqui, ele é incrível, fica assim, nossa, fica muito bonito esse gloss. E eu vou passar bem pouquinho, porque esse gloss ele é um pouco mais escuro e eu não quero que fique. Ele dá um brilhinho assim, bem bonito na boca, mas ele não muda tanto assim, né, a cor do batom. E agora que acabou a maquiagem, vamos soltar o cabelo, né? Fazer a pose da blogueira, pra vocês verem como é que ficou. E esse é o resultado final da maquiagem. Essa maquiagem eu uso pra qualquer lugar que eu vou. Eu gosto muito, ela é meio que a minha maquiagem favorita pra, sabe, uma coisa simples, não fica tão impactante, mas ainda assim é uma maquiagem bonita. E eu gosto bastante dela, acho que combina com o meu tom de pele. Eu gosto muito desse efeito que fica no olho com esse brilhinho, né, esse pigmento.
E a pele fica bem bonita também. Não sei, acho que valoriza bastante o meu tom de pele com o meu cabelo também. Enfim, é uma make que eu 100% aprovo, acho ela muito linda e gosto muito, né? Pra mim é uma maquiagem simples marrom, mas é muito linda e combina com todo mundo. E é isso. Obrigada por assistir até aqui, um beijo enorme. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Dar um joinha para ajudar o canal a crescer. Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo que vai sair aqui no canal. E comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou dessa maquiagem, se você faria, se você usaria. E vamos conversar mais sobre essa Brown Latte Makeup que a gente tá vendo aí na internet. Um beijo, tchau, tchau!